graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, para todos nós, amados. Hoje, dia 2 de junho, quem vos fala aqui, presbítero irmão José, mais uma mensagem de Deus para as nossas vidas, um maná espiritual de hoje, uma palavra aí, né, uma escola bíblica aqui para nós, mais uma vez aqui, falando de uma mensagem e entendendo esta mensagem. A mensagem de hoje, amados, se encontra aí no livro de Mateus, no capítulo 5 e versículo 3. Uma mensagem aqui que vem falando aí então de uma das bem-aventuranças. Quando Jesus falou aí então sobre a bem-aventurança, vamos falar hoje aqui então sobre essa bem-aventurança aqui, ó, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus quis dizer quando ele falou aqui, bem-aventurados pobres de espírito? Estamos falando aqui, amados, das pessoas que não têm ou que não têm a esperança, mas que estão sempre confiando em Deus. São pessoas sofredoras, pessoas que vêm sofrendo, mas estão ali, ó, enraizadas. Ela acha que tudo vai acabar, que nada mais tem solução. Então ela vê que a única solução que ela tem é Jesus na vida dela, é Deus na vida dela. Esses são os pobres de espírito, amados. Pessoas que sofreram, pessoas que passaram por situações difíceis de morrer, situações onde você perdeu um filho, situação onde você parece que tudo está desabando na sua vida, e Jesus vem e te resgata e te ergue de lá do fundo do poço. Esses são os pobres de espírito. Muitas pessoas têm que os pobres de espírito são aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Sim, também, amados, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que conhecem a Deus, mas passaram por alguma tormenta, se afastaram, se desviaram. Quando a gente mantém toda a nossa esperança em Jesus, nós somos considerados pobres de espírito, porque nós precisamos de Deus, do Espírito Santo, para tudo em nossa vida. Amém? Então, amados, aqui no nosso devocional que está preparado sobre esta mensagem, vamos lá. A esperança para os pobres de espírito. Qual é a esperança aí para essas pessoas sofredoras que acham que tudo acabou? Jesus começou o seu famoso Sermão do Monte com uma perspectiva totalmente inversa e com 8 bênçãos, 8 bem-aventuranças, contra a cultura deste mundo, conhecidas como as bem-aventuranças. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre fisicamente é não ter recursos ou bens materiais, certo? A palavra pobre pode nos fazer pensar em alguém que não consegue pagar suas contas, que não consegue romper com um ciclo de miséria, ou que também não tenha condições de comprar comida, roupa ou ter onde morar. Mas o que significa ser pobre de espírito? E por que Jesus considera isso algo bom? Aqueles que reconhecem sua própria pobreza espiritual, que a gente não é nada sem Jesus, sabem que sem Deus estamos espiritualmente falidos. Os pobres de espírito compreendem o desespero da sua condição, entendem que nada têm, nada podem fazer e nada são sem o Senhor Jesus. Ser pobre de espírito é reconhecer que a humildade e não o orgulho ou a autossuficiência é a marca de quem pertence ao reino dos céus. Então, está aqui, amados, bem explicadinho o que é um pobre de espírito. E por que um pobre de espírito, que na sociedade, no mundo que a gente vive, é visto como uma coisa ruim.
Os pobres de espírito sabem que não conseguem, mas confiam que Deus pode. Eles sabem que não conseguem. Eu não vou conseguir, Senhor, mas eles botam uma confiança em Jesus e conseguem. Sejamos então sinceros. A maioria de nós preferiria ser rica, confortável e independente? Preferiríamos que nada nos faltasse? Mas mesmo que estejamos financeiramente bem, não podemos salvar nossa própria alma. Fomos criados para depender de Deus. Por isso, se hoje você se sente fraco, cansado ou até mesmo esgotado, está tudo bem. Se sente que não tem nada a oferecer, Jesus afirma que você é abençoado. Quando você tem uma necessidade, Ele pode supri-la. Quando você não é suficiente, Ele já é. E quando você se sente pobre de espírito, você está na posição perfeita para ser salvo e cheio de Deus. Que bênção! A nossa reflexão: que área da sua vida você precisa entregar a Deus hoje? Preciso da sua sabedoria para tomar uma decisão difícil. Preciso da sua orientação com minha família. E também preciso da sua ajuda com minhas finanças. A gente precisa de Jesus em tudo em nossa vida, amados. É isso então, amados, essa foi a nossa mensagem de hoje. Que penão, amados. Ótimo, uma bênção. Tivemos uma mensagem aqui maravilhosa, um entendimento maravilhoso dessa mensagem. E agora é o momento de agradecermos a Deus. Agradecermos por mais um dia, agradecermos a Deus por mais um dia de trabalho, pelo alimento que o Senhor tem provido. Agradecemos a Deus pela família, pelos filhos. Agradecemos a Deus pelas lutas. Porque não é só de vitória que vivemos, nós vivemos de luta. E é as lutas que a gente passa, e depois que passamos, somos aprovados. E isso nos fortalece. Quando nós colocamos tudo, a nossa esperança em Deus para tudo que nós vamos passar, que nós achamos que não vamos conseguir, mas nós colocamos a confiança, estamos colocando para Deus que nós somos igual crianças, não conseguimos nada sem o Pai. Amém? Amado soberano e eterno Deus, querido Deus, peço, Senhor, que me ajude. Aqui estou e preciso de Ti. Sem Ti, Pai, eu não tenho nada. Todo dom bom e perfeito vem de Ti, e o Senhor é tudo de que eu preciso. Então peço, Pai, que restaures a minha esperança e alegria e me aproximes de Ti. Faz-me, Pai, ter consciência de como o Senhor está trabalhando em minha vida. E ensina-me, Senhor, como me alegrar em Ti. Em Teu santo, poderoso e glorioso nome, ó Pai, eu Te agradeço por mais um dia de vida. Eu Te agradeço, Pai, pelo trabalho, Pai, que Tu tens provido, Senhor, que Tu tens abençoado hoje, Senhor, o dia. Eu Te agradeço pelo alimento, Pai, que Tu tens provido, não tem deixado faltar também na mesa do Teu servo e da Tua serva. Pai, Tu sabes o que precisamos. Tu sabes, Senhor, o que passamos. Muitas pessoas, às vezes, Senhor, não nos entendem. As pessoas vêm, Senhor, e falam, reclamam isso, reclamam aquilo, mas não sabem o que a outra, elas só se interessam no que elas estão passando. Elas não sabem o que a outra pessoa pode estar passando. Pai, então que nós, Senhor, com esta mensagem de hoje, nós venhamos ser cada vez mais dependentes de Ti, Senhor, em tudo. Que nós venhamos, Senhor, ser bem-aventurados, Pai. Porque o nosso espírito, nós não conseguimos nada sem a Sua presença. Nós não conseguimos respirar, Pai, se não fosse, Senhor, pela Tua misericórdia. Nós não teríamos uma família, filhos, Pai, se não fosse da Tua vontade. Então, Pai, continua trabalhando, Senhor, livrando, Senhor. E pelo Teu santo e eterno nome, Pai, eu coloco cada pessoa aqui, Pai, em Tuas mãos. Meus filhos, família, meu lar, Senhor. Os familiares, os nossos amados irmãos em Cristo, tanto das nossas igrejas como de outras igrejas e denominações, Pai.
coloco todos em tuas mãos, Senhor. Continua usando-os, Pai, abençoando-os, Senhor, livrando-os, Pai. Eu só te agradeço, Pai, pela vida. O que eu já tenho passado na minha vida, tu sabe, Senhor, o que eu já tenho passado. Então eu não posso reclamar de nada, mas nós somos falhos e às vezes reclamamos, Pai. Então eu entrego tudo nas tuas mãos, Pai, e te agradeço por esta mensagem. Com muita alegria no meu coração eu te digo muito obrigado, Senhor Jesus, por ter me livrado da morte por inúmeras vezes. Muito obrigado, Jesus, por cada pessoa que tu coloca no meu caminho. Cada pessoa, Pai, que eu tenho a oportunidade de falar do teu amor, Senhor, de fazer aquela pessoa sorrir, de fazer aquela pessoa ficar contente e alegre. Muito obrigado, ó Deus. Em teu nome, ó Jesus, eu entrego tudo. Certo, Senhor, que tu já estás trabalhando em nossa vida, na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso estudo. Em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus. Amados, lembre-se que você sofre, mas quantas pessoas estão sofrendo mais do que você e sem salvação? Então lembre-se de estar orando sempre por alguém. Vamos sempre estar orando aí para que o Senhor continue abençoando e usando os seus filhos e filhas, a nós, para estar ajudando as outras pessoas. Amém? As outras pessoas aí pobres de espírito, que acham que tem pessoas aí que são pobres na verdade de espírito. Elas se sentem orgulhosas, mas na verdade elas não têm nada. Porque na verdade o pobre de espírito é aquele que não se orgulha, aquele que não se vangloria. Fiquem todos com Deus, amados. Eu agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus.